O Falando Nisso Band está no ar. Custo de produção encarece ovo de Páscoa. E justamente por causa da alta procura pelo produto no período da Páscoa, os preços acabam sendo maiores. Além disso, a produção dos ovos de chocolate é bem mais complexa. Brasil quer atrair os nômades digitais. O fenômeno surgiu há cerca de uma década, com a internet reduzindo as distâncias e ganhou fôlego com a pandemia, que difundiu o trabalho remoto. Mas as cidades atrativas para os nômades digitais são aquelas que têm mais a oferecer que apenas uma boa conexão e as belas paisagens. Aventura, dupla cruza América Latina de patins. Essa história começou quando Anderson saiu de Medellín, na Colômbia, com a decisão de atravessar o continente sobre os patins. Depois de passar por Peru e Equador, ele chegou até o Chile, onde conheceu o Leandro. Doodle, arte com rabisco, conquista novas gerações do mundo. E foi assim, de rabisco em rabisco, sem esperar muito do papel, que nasceu o Doodle. Você pode até não conhecer o nome, mas provavelmente já viu um desenho como este. Várias figuras juntas, concretas ou abstratas. Isso é um Doodle. E no programa, a nossa conversa é sobre direito trabalhista. Quinta-feira, dia 14 de março, Falando Nisso Band começou. Oi, e aí, boa tarde para você que está aqui acompanhando Falando Nisso. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Boa tarde para você que está em casa. Licença, hoje um programa informativo. Muito. Vai estar legal, hein? Vai estar super legal. Vamos começar então, sempre com a nossa mensagem do dia tão importante para você. Seguinte, não tente entender tudo o que acontece com você e o porquê acontece, né? Mas sempre você precisa acreditar que existe uma sabedoria maior que tudo. E toma conta de tudo, dos detalhes. Acredite, confie e siga, viu? Bora de sorteio? Uau, hoje você foi prático, amigo. Tem que ser, amigo, já rapidíssimo. Tá feita. Vamos falar de sorteio então. Vamos dar uma olhada num kit maravilhoso da Polipet e também da Ortovip, são esses dois aí, tá bom? Basta curtir a foto oficial, que é essa que está no nosso Instagram, @FalandoNissoBand. Aí você deve seguir a Polipet, também a Ortovip, marcar 2 amigos por comentário. No dia 31 de março, a gente vai fazer o sorteio, vamos ver quem vai ganhar. Tá certo, e lá no Instagram também tá rolando um sorteio desse kit incrível da Sicredi, avental mais kit de facas para você concorrer. Você tem que curtir a fotinha oficial, tá no nosso Instagram, @FalandoNissoBand, seguir a Sicredi e marcar 2 amigos por comentários. Também dia 31, final do mês, a gente vai ver quem ganhou. Tem a nossa enquete lá no Instagram para você participar. A gente vai deixar você votando primeiro para o segundo bloco, então a gente trazer um resultado parcial para vocês, mas tem a ver com o assunto de hoje. É isso, hoje a gente vai fazer um programa para falar sobre o seu direito, né? O direito do trabalhador. E para isso, a gente sempre traz aqui os melhores especialistas nessa área. O nosso convidado de hoje é o advogado trabalhista, Dr. Matheus Pereira. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Agda. Obrigado, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês. Doutor, a gente vai abordar no programa de hoje alguns assuntos que são temas importantes mesmo. Primeiro, realmente ligado aos prestadores de serviço, que tem tanta dúvida, né? Aqueles que trabalham na empresa, mas não são registrados, não têm a carteira assinada, né? Um exemplo, vai, eu tinha recebido até essa perguntinha. A pessoa é MEI, ou seja, microempreendedor individual, está nessa empresa há 2 anos, mas ela faz a mesma coisa que os outros funcionários. Essa situação é uma situação regular? Vamos lá. A gente já conversou, inclusive, outras vezes aqui com você, né, Lucas? A questão do trabalho hoje, a questão do trabalho e do trabalhador, pouco importa a forma como ela é colocada no papel, a forma da contratação. O que importa é a realidade que está naquele trabalho, ou seja, o princípio da primazia da realidade. Então, se aquele trabalhador está naquela empresa com todos os requisitos do vínculo empregatício, não importa se ele está com uma MEI, não importa se ele está como um prestador de serviço ou sem contrato. Se possui os requisitos do vínculo empregatício, é um empregado. Tá? Os requisitos do vínculo, bom lembrar, tem que ser um trabalho pessoal, né? Ou seja, a pessoa não pode se fazer substituir. Ou seja, o Lucas é o Lucas que tem que estar aqui no programa, ele não pode mandar o irmão do Lucas no lugar. Tá? Então tem que ser pessoal, é uma relação pessoal.
remunerada, ou seja, não pode ser algo de devoção, ele tem que receber por aquilo, tá? Subordinada, tem que ter um chefe, alguém que mande nele ou que pelo menos oriente em relação ao trabalho, e não eventual, ou seja, ela deve ser contínua. Então, se presente esses requisitos, sim, é um funcionário independente da forma que foi para o papel. Ou seja, então, todos esses itens configuram-se um vínculo empregatício. É isso, doutor? Exatamente. O vínculo e que leva a ter direito a todos os benefícios de um empregado. Olha só. Agora, por exemplo, o trabalhador PJ, seja MEI, enfim, microempreendedor individual ou simples nacional, como que fica a questão dos atestados e das férias, por exemplo? Vamos lá, quando a gente está falando de PJ, então o PJ é a pessoa jurídica. Se a gente está falando de uma contratação entre pessoas jurídicas de verdade, uma pessoa jurídica contrata a outra, não entra essa questão de relação de emprego. Mas desse PJ, como tido no mercado, que na verdade é um funcionário com vínculo empregatício, numa roupagem de PJ, então ele tem todos os direitos de um funcionário, como se fosse CLT. Tá? É isso que a gente tem que olhar. Por não exemplo, olhar para a forma. Mesmo se a empresa colocar no contrato algumas cláusulas diferentes ali, não é isso que prevalece? Princípio da primazia da realidade. O que vale é o que acontece, não o que está escrito. Então, o direito do trabalho tem alguns princípios que são bem importantes e o que a gente deve mais observar é justamente o princípio da primazia da realidade. Pouco importa o papel, se ali é uma relação de emprego, ele deve ter direito dos empregados. E quando fica a parte da demissão? Vamos supor que um PJ tinha esse contrato ou esse relacionamento também com a empresa e isso acaba. Ou o contrato não é renovado, ou está em vigor ainda e a empresa não quer mais. O direito para isso é o que está no contrato ou se conseguiu comprovar que tem esse relacionamento, muda? Sim, é claro que a empresa vai fazer valer o contrato, né, que foi o combinado e vai querer pagar como contrato. Contudo, tendo os requisitos do vínculo, sim, pode o empregado procurar um advogado, um auxílio de um advogado e pedir judicialmente que sejam garantidos os direitos e garantias de um trabalhador com vínculo. Ou seja, ele deve ser demitido, né, receber todos os direitos como aviso prévio, fundo de garantia do período, a multa do fundo de garantia e depois conseguir até um seguro-desemprego, porque enquanto PJ ele tem ali afastado alguns direitos que inclusive e principalmente na demissão, ele acaba por ser prejudicado. Ele não levanta o fundo, ele não dá entrada no seguro-desemprego e, portanto, bem prejudicado. Legal. Gente, olha, o doutor Matheus Pereira, ele é advogado trabalhista, né, especialista, então, em direito do trabalho. Se você tiver pergunta, é só mandar para a gente pelo 99716-7989. Daqui a pouco a gente continua esse bate-papo com ele. Com certeza, amiga. Agora a gente vai para nossas notícias, né? Eu, quando vou no mercado, eu percebo, acho que você em casa também já percebeu. Você vai comprar um queijo, ele em pedaço é um pouquinho mais barato do que fatiado. Mesma coisa acontece, de repente, se for, não sei, uma salada que já vem lavadinha pronta, não é verdade? Às vezes fica até um pouquinho mais caro. Sim, né? O frango, por exemplo, se você compra ele em pedaço, é um preço. Em filezinho, é um pouquinho mais caro. É. Bom, mas aí você já se perguntou por que o ovo de Páscoa é tão mais caro que as barras de chocolate? Ai, meu Deus, por quê? Ai. Na cestinha da Eluzemar, ovos de Páscoa para 8 afiliados. Mesmo gastando mais do que se comprasse apenas barras de chocolate, ela faz questão de manter a tradição. As crianças não querem saber de barrinha de chocolate ou bombom, o que interessa para elas é o ovo em si, né? E justamente por causa da alta procura pelo produto no período da Páscoa, os preços acabam sendo maiores. Além disso, a produção dos ovos de chocolate é bem mais complexa. Nesta indústria, o quilo do chocolate em ovo é quase 3 vezes maior que o preço do produto em barra. Que a barra de chocolate você põe na forma, leva para temperagem, resfria o produto e embala. O ovo de Páscoa você parte da barra de chocolate, faz o processo de modelagem, é um controle absoluto de temperatura, tanto fria como aquecida, e aí você agrega alguma inclusão, agrega um recheio e agrega uma embalagem, porque o ovo de Páscoa ele transmite uma simbologia muito grande. Nesta fábrica artesanal, o cuidado com a logística é uma preocupação. O transporte ele exige um cuidado maior, exige uma demanda de material maior também,
para a embalagem disso tudo, para que chegue no destino final inteirinho, não pode chegar quebrado. O ovo de chocolate, como o chocolate, ele é um produto de alto valor agregado, né? Então não é só o ovo, é o que ele simboliza. A pessoa pode até reclamar do preço, mas ela acaba pagando porque tem um significado especial para quem adquire. Ah, mas tem gente que não tá nem aí com o preço, né? Vai e compra mesmo, porque é chocolatra. Você é, amigo? Eu gosto de chocolate, mas se quiser me dar só a barra, eu aceito. O que importa é o chocolate, não precisa ser ovo, não. Até porque a barra vem mais pesadinha, né, amiga? O ovo tá difícil, né? Ó, no próximo bloco, a gente vai conferir que o Brasil está querendo atrair os nômades digitais. A gente já explica para vocês. E também a gente vai dar uma olhadinha em tudo que a doutora Silmara Fonseca, da Ortovip, está preparando pra gente. Mês de março, mês da mulher. O assunto hoje é ultrassom microfocado, realçando a sua beleza. E para falar deste assunto, a especialista em harmonização orofacial, doutora Silmara. Daqui a pouco, no programa Falando Nisso. Estamos de volta e a gente abre esse segundo bloco com uma dica, gente, tão legal para você. Pessoal, a gente está recebendo hoje a doutora Silmara, que é da Clínica Ortovip, que a gente tem tanto carinho pela clínica, por ela, para falar sobre um procedimento que vai ainda realçar ainda mais aí a sua beleza. A gente vem comentando com vocês, é ultrassom microfocado. Doutora, tudo bem? Seja muito bem-vinda, minha Obrigada, linda. Lucas. Boa tarde, Lucas, Águida, a todos tarde. que estão nos assistindo. E hoje nós vamos falar um pouquinho do ultrassom microfocado, né? O ultrassom microfocado, ele é um tratamento para flacidez. É uma tecnologia que a gente utiliza cartuchos, né? Que cada cartucho ele tem uma especificação, ele vai atingir uma profundidade diferente da pele, né? A gente começa da camada mais profunda e vai até a camada mais superficial da pele, trabalhando com essa tecnologia que tem um resultado muito bacana. Inclusive ontem, pessoal, eu estive lá na Ortovip exatamente para testar o ultrassom microfocado. Testar não, fazer de fato um tratamento. A gente tem um vídeo para mostrar o passo a passo que a clínica Ortovip e a doutora faz, né? Vamos mostrar, doutora, Vamos, falar um sim. pouquinho? A gente inicia sempre com planejamento, né? Que a gente tira as fotos, a gente faz o planejamento com a paciente. Na sequência, é feito um mapeamento do rosto da paciente, né? Esse mapeamento é muito importante porque o ultrassom ele só pode atingir algumas partes da face, você não pode fazer ele na face inteira. Por isso que nós desenhamos na face da Águida e observa a gente aplicando. Essa aplicação são cartuchos que a gente utiliza para atingir profundidades diferentes. Tem cartucho que é só para a área do olho, tem cartucho que a gente consegue fazer trabalhar face e pescoço. Olha lá o antes e depois, eu tô vendo Olha a agora, diferença, doutor. amiga, que legal. Olha, já dá uma diferença. Dá mesmo. Aqui, ó, próximo ao bigode chinês, não é Sim. mesmo? Você não achou, amigo? Dá um lift, assim, né? Dá um lifting. Parece que fez um... E é o pós-imediato mesmo. Inclusive ali, ó, perto da... Como que é essa Do região? ângulo Na da testa mandíbula, também, né? o Da cinegrafista olhando tá mandíbula. falando aqui que a testa também ele percebeu diferença. Olha! Que legal, amiga, que bacana, Pois é, né? e o interessante, pessoal, é que dependendo do procedimento, o pós, você fica muito inchada ou descama, é que também são objetivos diferentes. Mas no ultrassom microfocado, eu tô aqui, ó, não precisei me ausentar. Perfeito. Tô trabalhando e tô trabalhando sem olha dor. essa, amiga, que legal. Exatamente. Ele dá um viço, ó, dá na um viço vida, mesmo. né? O interessante é que ele não é um procedimento invasivo e o paciente pode ser de qualquer tipo de pele, qualquer pessoa pode fazer o procedimento, não tem restrição, a não ser gestante, pessoas que têm alguma ferida na pele, aí a gente contraindica. Mas, tirando essas contraindicações, qualquer pessoa pode fazer o procedimento, não tem problema nenhum. Só uma outra legal. perguntinha que veio pelo meu Instagram, porque eu também postei. Se você quiser, @QueirozÁguida, tá bom? Tá tem tudo algumas lá, coisas passo a lá que eu passo. fiz. A mulher que está amamentando, ela pode fazer esse procedimento? Não, para gestante não pode ser feito mesmo que esteja amamentando, é só depois dessa fase que aí a gente indica, tá fazendo qualquer procedimento de harmonização, viu, Águida? Não só ultrassom microfocado, mas toxina botulínica, preenchimento, a gente não indica para gestante e nem a mãe que esteja amamentando. Ótimo, então é uma situação, mas para todas as outras mulheres, gente, tem uma novidade muito bacana nesse mês, tá bom? A Espelha, que a gente vem comentando com vocês, que é um programa que a Ortovip tem, e ela realmente cuida das mulheres,
está trazendo uma oportunidade que realmente é para todo mundo, né? Exatamente, a gente está com condições especiais, tanto para homem quanto para mulher, né? Não é só as mulheres, mas os homens também procuram muito esses tratamentos estéticos e nós estamos com essa condição bem legal nesse mês de março. E são vários procedimentos, né, doutora? Sim, nós não temos é só ultrassom. Não, a gente tem um bioestimulador de colágeno injetável, toxina botulínica, preenchimento labial, tudo de uma maneira natural de realçar a beleza dos pacientes. Legal, doutora, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo carinho. Depois a gente volta com outras novidades, porque o tratamento só começou. Eba! Legal. Obrigada. Obrigado, doutora. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as notícias, né? O Brasil começa a se organizar para atrair os nômades digitais. O que seria? São pessoas, gente, que com o computador, eles fazem de qualquer cidade seu escritório e movimentam muito a economia de onde eles ficam. Mergulho entre uma reunião e outra. Uma volta de bicicleta depois de fazer a planilha. Foi esse estilo de vida que levou esse designer de Nova York a incluir o Rio de Janeiro no seu roteiro. A 6ª cidade no último ano e meio. O custo de vida nos Estados Unidos estava incomodando e o fim do relacionamento foi a gota d'água. Cerca de 8.000 nômades digitais vivem atualmente no Rio. Um potencial econômico que entrou na mira da Embratur. Eles gastam, eles pagam aluguel, eles consomem, eles comem, né, eles dormem. Eles gastam em média 1.800 € cada nômade digital. O fenômeno surgiu há cerca de uma década, com a internet reduzindo as distâncias e ganhou fôlego com a pandemia, que difundiu o trabalho remoto. Mas as cidades atrativas para os nômades digitais são aquelas que têm mais a oferecer que apenas uma boa conexão e as belas paisagens. Internet e água é o essencial daquilo que nós precisamos. Depois temos espaços de coworking e alojamento. Depois aquilo que todos os nómadas procuram é comunidade. Depois de 2 meses no Rio, o Timofey conta que ficou encantado com o carnaval. A qualidade dos serviços é que decepcionou. A cidade é maravilhosa, mas ainda tem que evoluir para que os nômades se instalem aqui. Ah, que legal. E aqui em São José tem bastante gente também. É muito legal. Gente que do mundo todo morando aqui na cidade. Bom, de volta com o assunto de hoje, terça-feira, a gente sempre aborda temas ligados ao seu direito. E hoje o assunto é direito do trabalhador. Está passando alguma situação, tem alguma dúvida? Estou recebendo aqui no WhatsApp um monte de pergunta. A gente ainda vai fazer durante o programa, tá bom? 12 997167989. É isso. Doutor Matheus Pereira, a gente é advogado especialista em direito trabalhista, está aqui também para tirar as dúvidas. Então, pode mandar. Bora falar agora sobre atraso nos salários. Por exemplo, a empresa está atrasando o pagamento de um funcionário e esse funcionário está desmotivado, quer pedir demissão, doutor. Quais são as orientações que ele deve ter para ter o seu direito garantido? Ah, legal. Primeira coisa que eu reforço, inclusive, sempre que venho aqui com vocês, é procurar um advogado, tá? As orientações aqui, na verdade, são genéricas e deve-se procurar um advogado para saber se aquela situação que ele está passando realmente se enquadra naquele caso, tá? Atraso de salário é algo sério, né? A empresa tem como uma das principais obrigações a contraprestação do serviço, ou seja, o pagamento daquele serviço. Se a empresa deixa de cumprir com as suas obrigações, ela pode, por culpa dela, ter rescindido o contrato de trabalho. Então, eu vou fazer um paralelo aqui, com cuidado, mas um paralelo. Se o funcionário se ele pratica uma falta grave, ele pode ser mandado embora por justa causa. Se a empresa pratica uma falta grave, ela pode sofrer com a rescisão indireta do contrato de trabalho. Agora, voltando para a tua pergunta, ao invés de pedir demissão e com isso abrir mão dos seus direitos, o funcionário pode ingressar com uma ação e obrigar que a empresa o dispense e pague todas as verbas como se fosse uma dispensa normal. Então, atrasou o salário? Não peça demissão. Procure um advogado para que ele analise e veja se é o caso de rescisão indireta. Não vai, por culpa da empresa, abrir mão dos seus direitos. Perfeito. Olha que legal, gente. Já vou fazer perguntinha aqui. Antes, só vamos desenvolver um pouquinho sobre essa questão do desemprego, mas também outras questões ligadas ao dia a dia do trabalho. Boa. Vamos pensar nesse empregado que tem que descansar entre 2 jornadas, né, de trabalho. Quanto tempo tem que ter, mínimo, desse descanso, desse intervalo? Ah, legal. Vamos lá. Quando a gente trata de jornada de trabalho, a gente trata de uma maneira geral também, tá? E volto a falar.
hipóteses específicas que devem ser tratadas de maneira específica. A regra geral é 11 horas mínima de descanso, tá? Mas pode ser diferente. Por quê? Porque tem jornadas diferentes, de categorias profissionais diferentes, que admitem um descanso maior ou menor. Tá? Posso dar um exemplo. Tem uma jornada chamada 12 por 36, onde o funcionário trabalha por 12 horas e tem que folgar por 36. Tá? É um pouco diferente. Mas a regra é o descanso de pelo menos 11 horas nesse intervalo entre uma jornada e outra. A gente observa também, né, dentro desse meio, muitos funcionários que precisam ser transferidos por necessidade da empresa, né? Então, vamos colocar aqui uma situação. Ele foi transferido por necessidade do serviço. Agora, por esse motivo, ele não quer ser transferido, mas vai ser. Ele pode receber um salário maior, uma bonificação? Como que fica essa questão salarial do funcionário? Porque ele deixou tudo do ambiente dele, né? Que ele já estava acostumado. Tá. Se essa transferência for transitória, ou seja, não for definitiva, ele tem, de novo, na legislação geral, o direito a receber um adicional de transferência de 20% do salário, 25% do salário, perdão. A questão é isso que eu falei novamente, numa questão geral, porque podem existir situações contratuais ou previstas em normas coletivas, que são criadas pelos sindicatos, né, acordados pelos sindicatos, que dão um valor maior para essa transferência. Mas, a princípio, a transferência, quando transitória, 25% do salário. Perfeito. Eu vou fazer algumas perguntinhas do pessoal de casa aqui, para a gente ir mesclando também. Obrigado pelo carinho. Vocês que gostam de tirar foto da TV, a gente adora, né, amiga? Ah, sempre. Que a gente vê como é que a gente está ficando também. Que a Olha, gente nós dois ali, ainda bem que não teve nenhuma careta. É verdade, a gente está bonitinho aqui. A gente está bonito. Olha, doutor, são perguntas de cada caso a caso aqui, né? Sim. Então, no caso aqui, essa querida comentou assim: trabalhando em home care, sou MEI, quais os meus direitos? Vamos lá. Então, eu tenho que voltar a ressaltar aquela questão, tá? É uma pergunta num critério genérico ainda, que a gente não sabe detalhes dali, mas o que a gente deve voltar, independente de ser MEI ou não, a gente tem que analisar se na situação estão presentes os requisitos do vínculo empregatício. É pessoal, ou seja, ela tem que fazer o serviço sem mandar ninguém para o lugar dela? É subordinado? Provavelmente sim, que alguém contratou. Remunerado? Provavelmente sim, porque alguém deve pagar por isso. E a eventualidade que a gente tem que olhar, ou seja, se ela está fazendo isso de maneira contínua, tá? Então, independente de ser MEI, independente do modelo de contratação, olhar os olhos, voltar os olhos para a realidade e ver se são presentes aí os requisitos do vínculo empregatício. Tem mais uma perguntinha que chegou, pode mandar a sua, tá? Para o 99716-7989. Doutor, seguinte, ó. Trabalhei em uma empresa por 2 meses, não recebi o Vale Transporte. Eu consigo recorrer? Tá, vamos lá. O Vale Transporte é um direito previsto em lei para todos aqueles que utilizam transporte público. Se ela foi para o trabalho utilizando o transporte público, que não é Uber, não é bicicleta, não é cavalo, não é charrete, se ela foi utilizando o transporte público, ou complementar, ela tem direito ao Vale Transporte, sim. É isso que tem que deixar claro. Eu acabei indo com o meu carro, eu tenho direito? Não, porque a lei fala em transporte público. Olha que interessante. Mas se ela não recebeu, ela pode receber depois isso? Pode sim. Sendo que ela tá bom, perfeito. É um direito dela. É um direito dela. Outra perguntinha aqui. Olha, essa aqui, amiga, é até triste de ler, gente. Oh, meu Deus. Porque é tão comum isso acontecer. Ó, sou doméstica, mas meus patrões não me registraram. E no meu pagamento dão um recibo que trabalho tipo 2 dias. Que posso estar fazendo para rever os meus direitos? Meu Deus. Vamos lá, mais uma vez. Pelo que ela descreveu ali, ela deve trabalhar até mais de 2 dias, né? Sim. Ela falou que trabalho tipo 2 dias. Então, se estiver presente os requisitos do vínculo, inclusive para o trabalhador doméstico, ela tem sim direito ao reconhecimento desse vínculo, anotação em carteira, e passa a perceber todos os direitos aí inerentes a um funcionário doméstico. O profissional doméstico, é importante dizer, tem algumas pequenas diferenças do trabalhador normal, mas aqueles trabalhadores aqueles direitos garantidos em sua maioria, ela tem direito a receber sim. Doutor, veio uma outra pergunta aqui. Pode espelhar para mim já, por favor, Rafa? Boa tarde. Ele coloca essa situação, ó, motoboy que trabalha 5 horas por dia, de segunda a sábado, como PJ. Ele é considerado CLT? Aí vem um outro questionamento. E quando um prestador de serviço é considerado CLT?
tipo um colaborador avulso, qual o período que eu posso contratar para fazer extra, para não ter vínculo com a empresa? Na verdade, são duas perguntas, né? Vamos lá. Sabe aquela máxima que todo mundo fala, eu vou contratar 2 vezes na semana, porque 2 vezes não gera vínculo, 3 vezes gera vínculo. Eu vou falar a resposta que é geral ao advogado. Depende, porque depende de uma continuidade. Não existe regra de 2 ou 3 vezes na semana. O que existe aí é a presença dos requisitos, entre eles a não eventualidade, ou seja, a continuidade do serviço. Se trabalha 2 vezes na semana, mas está trabalhando faz 3 anos para a mesma empresa, pode ser sim que esse trabalho não seja eventual, tá? O caso do motoboy, se presente os requisitos do vínculo empregatício, ele será considerado funcionário sim. O que a gente observa na prática no caso do motoboy, a questão da pessoalidade. Alguns casos que chegam até a gente, posso dar um exemplo, o motoboy, quando ele não pode ir até o trabalho, ele acaba mandando um colega no lugar dele e a empresa acaba aceitando. E isso acaba por afastando o requisito da pessoalidade. Então, se ele tem que se fazer presente, ele mesmo, e não pode ser substituído, pode estar presente, sim, todos os requisitos e ser considerado um vínculo empregatício. Olha, dava para a gente responder só a pergunta de você aí de casa. De tanto que chegou agora, eu fui abrir novamente o WhatsApp e pode continuar mandando, que a gente vai focar vocês aqui. Agora a gente para um pouquinho o nosso bate-papo, porque o Douglas Cruz está chegando para mostrar para a gente e destacar o que foi notícia pela Band Vale FM. Ele estava apresentando agora o Jornal do Meio-Dia. E aí, Douglas, boa tarde, querido. Boa tarde, Agda, Lucas e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Foi destaque agorinha há pouco no Jornal do Meio-Dia aqui da Rádio Band Vale FM que o governo do estado de São Paulo iniciou a transferência das famílias que estavam em hotéis e pousadas em São Sebastião para um conjunto habitacional em Bertioga, cidade vizinha que fica ali no litoral sul de São Paulo. Esse conjunto habitacional em Bertioga tem cerca de 300 apartamentos que está pronto, viu? Segundo o governo do estado de São Paulo, essas famílias foram levadas para lá porque esse local está pronto. Elas devem ficar cerca de 8 meses nesse conjunto habitacional de Bertioga até a entrega das casas permanentes em São Sebastião. Nessa semana, cerca de 10 famílias já foram levadas nesta segunda e terça-feira e foi montada uma força-tarefa para levar a imóveis, eletrodomésticos, dentre outros. 55 devem ser levadas até o final de semana. Essa imagem que a gente está vendo agora é porque o governo de São Paulo assinou ontem a construção de 500 apartamentos da CDHU na Praia Baleia Verde. Então, uma força-tarefa também já está limpando esse terreno e, segundo o governo do estado, depois de 8 meses, as moradias permanentes dessas famílias devem estar aí já realocadas na Baleia Verde, em São Sebastião, moradia permanente, moradia da CDHU, para finalizar aí essa questão dessas mais de 1.000 famílias que estão desalojadas em São Sebastião. Falando ainda do litoral norte, né, a situação da rodovia Rio Santos, que foi liberada aí parcialmente depois de um grande trabalho do governo do estado de São Paulo, da Defesa Civil, porém o DR, né, o Departamento de Estrada de Rodagem, que faz a manutenção dessa rodovia, frisa que o trânsito ainda está seguindo em Pariciga. A gente está vendo agora as imagens, porque existe muita lama na beira do estrado, então o motorista que segue viagem pela rodovia Rio Santos, ali na altura da Praia Preto e Juqueí, tem que ter um pouco de paciência e principalmente se atentar à sinalização, porque a gente está vendo que existe ainda muita lama no entorno da rodovia e agora as equipes do DR e da Defesa Civil estão fazendo a retirada desses materiais e o trânsito está fluindo naquele famoso Pariciga, Lucas e Águeda. Obrigado, meu amigo. Excelente tarde de trabalho para você. Sempre excelente a sua participação. Obrigado pelas informações, querido. Tchau, tchau. Tchau, minha querida. Olha, no próximo bloco a gente vai conferir que uma dupla está cruzando a América Latina sobre 4 rodas. Só que não é carro não, amiga. Nossa, eu já até vi ali, ó. Deu pra ver? De patins, gente. Isso mesmo. Nossa, eu não teria conseguido andar um quarteirão. Eu também não. Todo esborrachado. Eu também. A gente volta pra te mostrar essa história super curiosa, tá? Até já. Já estamos de volta, pessoal. Nosso convidado de hoje, o advogado especialista em direito trabalhista, o doutor Matheus Pereira. Você pode participar com a gente do Falando Nisso, mandando a sua pergunta ou até o seu depoimento, tá? Para o WhatsApp 12997167989. Pois é, a gente continua aqui então respondendo. Pode mandar, que a gente até abriu mão de tudo que a gente tinha preparado de pergunta para ajudar vocês em casa de tanta pergunta que está chegando.
Mais uma vez, uma situação que a gente precisa alertar sobre carteira assinada, doutor. Olha só, o Luiz, ele trabalha no pet shop como tosador e ele não tem contrato assinado. Minha pergunta é, se for mandado embora, o que tem o direito? Vamos lá. Mais um trabalhador na condição informal e como informal, caso ele não busque o reconhecimento do vínculo, se caso for, ele não vai ter direito a receber as verbas rescisórias dele, tá? O que a gente deve destacar nessa questão da informalidade não são só essas verbas de natureza trabalhista e rescisórias. Esses trabalhadores informais, Lucas e Agra, eles estão descobertos pela Previdência Social. Então, além deles não estarem contribuindo com tempo para a aposentadoria, que lá na frente faz uma grande falta cada mês de trabalho, eles, se sofrerem algum acidente, tanto no trabalho quanto fora do trabalho, não estão cobertos pelo INSS. Então, se eventualmente precisam passar por uma cirurgia, ou ficam acamados, ou ficam sem condição de trabalhar, eles não terão essa guarida. Então, é necessário, sim, a formalização do trabalho para que possa, além das verbas trabalhistas, ter essa cobertura do INSS. Doutor, uma pergunta curiosa aqui que chegou para a gente. Pode espelhar para mim, por favor, Rafa? Coloquei a empresa na justiça. Posso tentar voltar a trabalhar na mesma empresa? É curioso. Situação delicada, né? É curioso, mas acontece. Pode acontecer? Pode acontecer. Às vezes a empresa acaba por deixar passar, era um bom funcionário, aquela rusga já passou, aquele conflito já foi e pode voltar a trabalhar na mesma empresa sim, sem problema nenhum. Já vi alguns casos desses. Mas aí depende da empresa de ter o bom senso e falar, erramos, né, da empresa e do funcionário também acabar por acertar. Se ele processou uma vez, pode ser que às vezes muda a chefia, né? Também. Exatamente. Muda a chefia e volta. A gestão. Porque nós falamos de empresas, mas afinal o chefe é uma pessoa. Sim, claro, não é a empresa em si toda, né? Olha, outra pergunta aqui interessante também. Queria saber, ela disse que trabalhou 3 anos sem registro e está trabalhando 2 anos com registro, sem receber vale alimentação, aí comenta sem marmita, sem hora extra e vale transporte. É na mesma empresa, é isso? É no mesmo emprego. Ah, tá. Mesmo emprego. Doutor, o que pode ser feito pelo tempo que ela não recebeu e pelo que ela não está recebendo agora também? Ah, legal. Ela pode sim ainda buscar o vínculo daquele período onde ela não teve o registro, até por essas questões que nós acabamos de comentar, essas questões ligadas à Previdência Social, 3 anos sem registros, 3 anos a mais trabalhando para se aposentar, né? Então ela pode procurar por conta disso sim. E a respeito dessas outras verbas não quitadas, ela tem o direito ao vale transporte, se ela se utiliza do transporte público e da refeição, se caso a convenção coletiva da categoria apontar que ela tem direito. Perfeito. Tem mais perguntinhas chegando. Mais ainda, eu fico lendo aqui. É bom. Aí a gente já está selecionando. Vamos lá, então. Boa tarde. Eu saí da empresa em janeiro do ano passado e estou voltando este mês. Minha dúvida é, meu salário é o mesmo da última função, porém agora vai ser o mesmo ou tem o reajuste? Vamos lá. A pessoa estava afastada, aí ela volta. Se teve um reajuste para os outros que fazem a mesma função. Deixa eu até perguntar, ela se afastou e ela estava afastada do que? A INSS ou ela saiu da empresa? Ela não comenta sobre isso, doutor. Então vamos falar sobre as duas hipóteses. Tá bom. Né? Se uma pessoa está afastada pelo INSS e tem um reajuste coletivo, claro, ela deve fazer parte desse reajuste porque deve ser aplicado para todos ali, não foi algo individual. Tá? Agora, se ela saiu da empresa e retornou para a empresa, está falando de ajuste coletivo, ela deve entrar, a empresa deve respeitar pelo menos o piso salarial e o salário base que paga para os outros funcionários. Mas a gente precisava de um pouco mais, que fosse um pouco mais específico para a gente conseguir. Até na hora que o pessoal mandar perguntinha, pode escrever então mais para a gente, explicando mais também, que a gente consegue responder mais precisamente ainda. Olha, vigilante, essa pergunta é interessante também, doutor. Trabalho de vigilante. A gente pode dobrar o serviço. Aí ele fala que, pelo jeito, isso acontece, né? E ao invés de eles pagarem hora extra, eles podem pagar como folga. Entendeu, doutor? Entendi. Ao invés de dar o dinheiro pelas horas que pagou, eles querem dar um dia de folga. Entendi. Que eles são bonzinhos, querem que você descanse. Vamos lá. O que a gente tem que tomar cuidado? Quando ele fala em dobrar, quer dizer que ele fez uma jornada dupla. Sim. Então, provavelmente, ele passou o limite das horas extras diária permitida, tá?
Em geral, 2 horas. Mas quando a gente trata de vigilante, a gente deve estar falando de uma jornada 12 por 36, que muitos praticam essa jornada. Não pode dobrar desse jeito. A folga é para ser folga. Imagina. Ainda mais se ele trabalhar 12, ele precisa trabalhar mais 12, fica bem complicado. Então, não pode, a folga tem que ser concedida. São situações delicadas, né? Bem Como delicadas. esta outra aqui, doutor. Olha só, essa colega aqui precisa tirar férias. Estou com 2 férias vencidas. A empresa a qual trabalho terá que me pagar 3 férias, porque venceu as 2 férias. Vamos lá, ela fala. Férias. Coitada, vamos falar rapidamente, rapidamente das férias. As férias, num primeiro ano, basicamente, a gente tem um período que a gente ganha direito às férias, e nesse segundo ano, a empresa é obrigada a nos conceder essas férias. Tá? Quando ela fala que ela tem 2 férias vencidas, é que ela já está trabalhando há 3 anos ali. Tá? Por que ela falou isso em pagamento de 3 férias? Porque as férias, quando vencidas e não quitadas e nem gozadas, elas dão o direito ao recebimento de uma dobra. A dobra. Tem um artigo da CLT, o artigo 137, que fala que se as férias não forem concedidas e quitadas, elas devem ser pagas na dobra, na sua dobra, na forma dobrada. Ou seja, então 2 férias vencidas sim. não pode. Não existe isso. 2 férias vencidas não pode. Então ela deve receber 3 férias. Em tese, 3 férias. Em tese. Em tese, 3 férias. Na verdade, não são 3 férias, né? Uma delas paga com o dobro. É tão absurdo que a lei nem fala sobre isso, de tão absurdo que você está vivendo. E a gente lamenta muito por isso, viu? Rapidinho, acho que dá tempo de mais uma perguntinha. Olha isso aqui também, gente. Trabalhei numa empresa há 11 meses, fui mandado embora, não pagaram direito nenhum. A empresa era terceirizada pelo Estado de São Paulo. Se a empresa não paga o Estado, tem que arcar com as despesas? Vamos lá. Olha, interessante, hein? Depende. Quando a terceirização é feita por um órgão público, existe umas regrinhas um pouco diferentes para a responsabilização desse órgão público. Se fosse uma terceirizada de uma empresa privada, mais facilmente a gente consegue a responsabilização. Mas para a responsabilização desse órgão público, precisa comprovar que o órgão foi ineficiente na fiscalização. Nossa. Então, tem um pequeno detalhe aí que precisa ser observado. Legal. O doutor daqui a pouquinho volta, então, para responder mais dúvidas. Vamos falar sobre a previsão do tempo? A Amanda Souza vai mostrar para a gente como fica a situação aqui em São José, nas outras cidades da região e também para os próximos dias. Amanda, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas, e a todos que nos acompanham através do Falando Nisso. A imagem de satélite ainda mostra a formação de nuvens carregadas no estado de São Paulo e a chuva ainda não dá trégua. Durante esta terça-feira, muita presença de nebulosidade na região e tem previsão de chuva. Desde a Serra da Mantiqueira até o litoral norte de São Paulo, pode chover principalmente entre a tarde e a noite. E uma chuva que ainda pode ser significativa, não se descartando o risco de algum transtorno, mesmo que de forma pontual, como os alagamentos. Temperatura máxima hoje de 24 graus em Lagoinha, 25 graus em Paraibuna. Pode fazer 27 graus em Potim. A temperatura não passa dos 21 graus em Campos do Jordão, 27 de máxima prevista em Ilhabela. Em São José dos Campos, muita presença de nebulosidade, tem previsão de chuva, temperatura máxima hoje de 26 graus. Nos próximos dias, pancadas rápidas ainda devem acontecer, intercaladas com períodos de sol, e a temperatura volta a aumentar, principalmente na quinta-feira, máxima de 28 graus à tarde. No litoral norte de São Paulo, mar ainda um pouco agitado, ondas de 1,5 metro de altura e ventos que podem chegar até 45 quilômetros por hora. Vamos torcer para manter isso então, né? Que faz tempo que a gente não tem tempo estável, ainda mais no final de semana. Bom, aventura em 4 rodas. Mas você se engana se está pensando que a gente está falando de carro, né, amiga? Porque é um passeio que a gente vai ver agora que é de patins. Ai, que gostoso! Uma dupla tem desafiado a si mesma, cruzando a América Latina. Estão em solo brasileiro nesse momento. Uma aventura diferente, nem sempre fácil, mas que já dura alguns meses. Essa história começou quando Anderson saiu de Medellín, na Colômbia,
com a decisão de atravessar o continente sobre os patins. Depois de passar por Peru e Equador, ele chegou até o Chile, onde conheceu Leandro. A partir daí, colombiano e chileno decidiram unir não só o idioma, mas a paixão por viajar sobre rodas. Anderson já pensava na ideia há pelo menos 5 anos, mas foi após a morte do pai que a viagem de fato saiu do papel. Eu tinha que fazer algo por minha vida. Tinha que cumprir meus sonhos, viajar e patinar. Leandro já usava os patins no trabalho fazendo entrega de doces e sonhava com destinos mais distantes. Ao lado de Anderson, foi muito além das fronteiras do país. Eu patino todos os dias, muito tempo todos os dias. Pensei, se eu tenho todas as coisas que preciso para ir, eu vou tentar. Depois de meses fazendo do mundo a própria casa, Anderson planeja retornar à Colômbia para rever a família. Já Leandro resolveu estender a aventura por mais um tempinho e antes de tirar os patins, vai percorrer outras cidades brasileiras. Nossa, olha que habilidade. Muito legal, ó, minha calça não tá assim porque eu tentei andar de patins não, tá, gente? Ela é rasgada mesmo. Estiloso. É estiloso. Cadê a Lana Moraes, que hoje eu sei que tá um pouco fofoqueira? Ah, é? Porque passou o Oscar, né, Lana Moraes? Sim, e as coisas passou. começam a ser investigadas, tipo, por que Ciclano foi e Ciclano não foi também, né, minha amiga? Boa tarde. Boa tarde, Lucas, oi, Águida, oi, pessoal. Bom, a gente não tinha reparado porque tinham tantas estrelas lá, mas estava faltando uma. E ele estava concorrendo, o filme que ele participou estava concorrendo ao Oscar. O Tom Cruise não apareceu na cerimônia deste ano. Um relato de fontes ao jornal Daily Mail revelou o verdadeiro motivo da ausência e tudo teria a ver com a sua ex-esposa, a Nicole Kidman. Apesar de estar indicado a 6 categorias com Top Gun Maverick, o galã não colocou os pés no evento. Segundo internautas, a razão seria para evitar um conflito ou um constrangimento com a sua ex, a Nicole Kidman. O Tom chegou a comparecer no almoço da academia em fevereiro, mas o evento não contou com a presença da Nicole. Eles foram casados entre 1990 e 2001. Os dois assinaram o divórcio então em 2001 e juntos eles adotaram 2 filhos, a Isabella e o Connor Cruise. E na época, ele pediu o divórcio alegando diferenças irreconciliáveis. Mas também existem teorias que a separação aconteceu devido à recusa da atriz a se juntar a ele na Scientologia, que é a religião dele, né? A ausência dele no Oscar também pode ser por causa da agenda lotada de compromissos. E um detalhe mega curioso, por sinal, é que a própria academia do Oscar não ficou nem um pouco abalada com a falta do Tom Cruise na cerimônia. O roteiro do apresentador Jimmy Kimmel fez várias piadas sobre o ator, inclusive repetindo a declaração do Steven Spielberg, que Top Gun era o filme que salvou a indústria cinematográfica. O Top Gun Maverick, que é a sequência do clássico Top Gun Ases Indomáveis, de 1986, concorreu às categorias de melhor filme, melhor canção original, melhor roteiro adaptado, melhores efeitos visuais, melhor montagem e melhor som, mas ele só levou na categoria melhor som. Lembrando que o Tom Cruise também foi casado com a Kate Holmes, eles ficaram 6 anos juntos, terminaram em 2012. E eles tiveram uma filha que é a Suri Cruise, que tem 16 anos agora, que ele não tem contato com ela. Inclusive, a separação desse casal também tem a ver com a Scientologia, Lucas. Ai, meu Deus, essa Scientologia, a gente precisava fazer um dia, você só comentando as curiosidades. Vamos colocar como curiosidade dessa Scientologia, para a gente entender e o pessoal de casa ver o motivo dessa separação. Eu acho que eu dou uma razão para ela, viu, amiga? Como eu não conheço... Não vou comentar. Eu vou querer opinar depois que Prefiro eu conhecer melhor. Não, só vou fazer um comentário que eu gostei, um detalhe. Esse é legal. Você curte Aerosmith, amiga? Curte, Lana? Amo Aerosmith. Eu também amo. Vamos tentar trazer alguma notícia. Eles pararam de fazer show, né? Pararam? Ou não? Sim, pararam por Aposentaram, enquanto, né? Eu não sei se eles aposentaram, mas eles deram uma pausa, sim. Aerosmith é aquela que canta I don't wanna close Crazy. Steven Tyler. É legal. A filha deles, a filha do Steven, inclusive, é famosa, né? É a Liv. Steven Tyler. É o nome da minha sobrinha, Liv. Linda, maravilhosa. Um beijo, Lana, até amanhã. Beijo, tchau. Daqui a pouquinho a gente vai conferir que uma arte com um rabisco está conquistando novas gerações no mundo, gente. Tem um nome super divertido e a gente já conta pra vocês. Eu amo, não sai daí.
Estamos no último bloco e agora com notícias e uma bem curiosa, né? A arte, ao mesmo tempo que pode estar numa tela conhecida e famosa por cores e traços, pode estar também em alguns rabiscos, né? Pois é, gente, tem até um nome para isso. Você conhece o Doodle ou Doodle? Eu falo como Doodle, gente. A gente vai te apresentar uma arte que tem até uma competição internacional e é apaixonante. Um traço numa folha em branco. Passeio despretensioso pelo papel. Algumas flores, umas frutas, nuvens, alguns pássaros. Seria um desenho ou um rabisco? Eu fui rabiscando e aí me deu a ideia de pintar dentro dos espaços em branco. E foi assim, de rabisco em rabisco, sem esperar muito do papel, que nasceu o Doodle. Você pode até não conhecer o nome, mas provavelmente já viu um desenho como este. Várias figuras juntas, concretas ou abstratas. Isso é um Doodle. Tem até competição internacional. Basta ter um Doodle na cabeça e a vontade na ponta do lápis, ou até digitalmente. Qualquer um pode participar. As inscrições vão até o fim de março. O melhor Doodle do mundo será conhecido nos próximos meses. E já tem brasileiro na disputa. Vamos ver no que dá, né? Com certeza eu tô animada e eu adoro fazer doodle em geral. Não é meu forte, mas eu me divirto fazendo. E se der certo, dá. A etapa que está sendo disputada em São Paulo vai escolher o representante brasileiro que vai para a Holanda, em maio, tentar o título mundial. Uma banca de jurados vai eleger o campeão. Ele terá seu doodle transformado em um ativo digital. Ou seja, vai ter os direitos daquela obra que pode ser comercializada pela internet. Aqui tem um cara pulando de paraquedas até... Tem câmera fotográfica, tem microfone, tem carro. Tudo que me inspira, assim, pra criar uma arte, mais ou menos, foi uma inspiração do Doodle. Um do Brasil vai pra Holanda, pode ser a Giovana? Espero que sim. De tudo ao mesmo tempo. Olha, a cabeça de um ansioso, esse desenho eu tava falando, que tem tudo junto, é o carro, tudo junto e misturado. mas é gostoso, quando eu tô ansioso às vezes, Você faz. ou tô numa reunião muito chata, eu finge que tô anotando, tô fazendo um monte de desenho, tudo juntinho. No final fica uma arte linda. Dr. Matheus, ele entende tudo sobre direito trabalhista e vai responder outras perguntinhas que vocês estão mandando. Olha que absurdo essa. Gostaria de saber o seguinte, meu empregador não está depositando meu FGTS há mais de um ano. O que eu posso fazer para resolver, doutor? Vamos lá. O FGTS é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, tá? É uma segurança que o trabalhador tem de quando ele for dispensado, ele consegue um valor a mais para que ele possa se manter. O Fundo de Garantia, o depósito do Fundo de Garantia é um dos deveres da empresa e a empresa deve cumprir com esses deveres. Para que ela tenha mais segurança e ainda continue numa boa relação com a empresa, o que ela pode fazer é conversar com a empresa para ver se a empresa acaba espontaneamente complementando esses depósitos, realizando esses depósitos, para que ela não tenha esse problema. Se ela mesmo assim se sentir insegura, pois a empresa não realiza esses depósitos, pode ser o caso de uma rescisão indireta do contrato de trabalho por conta da falta praticada pela empresa, falta de quitação do FGTS. Mas a melhor alternativa é conversar com a empresa para que ela fique mais segura, para que a empresa faça o depósito do fundo de garantia dela. Vamos lá, doutor. Tem mais uma pergunta de um funcionário aqui, está super preocupado. Vamos lá, tire uma dúvida. Há uma possibilidade de eu receber a insalubridade de uma empresa química a qual não tem pago? E se isso for para a justiça, pode prejudicar as entrevistas futuras de emprego? Vamos lá. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a insalubridade. A insalubridade é um plus, é um adicional pago pela empresa para o trabalhador que acaba exposto a algum agente que não faz bem para a saúde dele. Então, o dever principal da empresa é afastar qualquer exposição de um agente insalubre. Quando ela não consegue afastar, ela toma todas as medidas para afastar esse agente insalubre, ela não consegue afastar, ela é obrigada a remunerar um pouco a mais esse funcionário com adicional, que é o adicional de insalubridade. Tá? Pelo simples fato de trabalhar numa empresa química, já não dá automaticamente ele o direito de receber um adicional de insalubridade. É preciso que se faça uma perícia técnica no local para saber se ele tem contato e se ele está exposto a esse agente químico e que esse agente químico faz algum mal para ele. Então tem que verificar primeiro se há a exposição de um agente que faça mal. Entrar com uma ação pode prejudicar o emprego? Em regra, não, porque não existe pesquisa em nome do empregado. Então, eu não consigo fazer uma pesquisa no site do tribunal em nome da Águida, em nome do Lucas. Eu só consigo fazer pesquisa em nome de empresa. Então, em tese, não é para prejudicar o ingresso no novo emprego.
Ótimo. Rafinha, rapidinho uma pergunta, acho que dá tempo, doutor. Um minutinho, olha só. A pessoa tem 60 anos e trabalha de doméstica sem registro. Os patrões podem ou devem registrá-la por ela ser idosa e tem o direito do Vale Transporte? Olha a situação. Então vamos lá. Oh, meu Deus. Independente de ser idosa ou não, se tem os requisitos do vínculo, deve registrar sim. Inclusive, para que tire qualquer dúvida, registra-se até o aposentado, tá? Você é aposentado, você trabalha com carteira assinada, se presente os requisitos do vínculo sem problema nenhum, tá? Ela tem direito a Vale Transporte? Se ela utilizar o transporte público, deve ter direito sim. Legal. Doutor, a gente agradece a sua participação, sua generosidade em esclarecer as dúvidas, né, do pessoal que mandou. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês e boa tarde a todos de casa. Vamos dar uma olhadinha do nosso convidado amanhã. Olá, pessoal. Eu sou a Flávia Leite, nutricionista, e eu tenho um convite muito especial para vocês. Amanhã, ao 12h55, eu estarei no programa Falando Nisso, da Band, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância da nutrição nas doenças raras. Nós vamos falar das distrofias musculares e da atrofia muscular espinhal, a AME. Eu espero vocês. Muito interessante o programa. Estou bem animado para a gente conversar com essa grande profissional. Um beijo forte para vocês. Deus abençoe muito a sua tarde. Obrigado pela companhia, viu? Um beijo. Fique com Deus. A gente se vê amanhã. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper.